A paz do Senhor, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode se sentir mais segura e confiante em qualquer situação. Tá preparada? Vamos pro vídeo. Para preparar esse conteúdo para você, eu dividi em 3 partes. Primeiro, eu vou estar falando de onde vem essa insegurança, né, que a gente sente, principalmente nós mulheres, a gente precisa se sentir segura, precisa se sentir confiante, mas de onde vem essa insegurança? Eu vou estar explicando aqui para você. Segundo tópico, eu vou estar falando, né, como pessoas comuns da Bíblia, em situações desfavoráveis, venceram desafios gigantescos com muita confiança e muita segurança ali do que estava fazendo. E por último, e não menos importante, eu vou estar mostrando para você como você pode fazer hoje mesmo para se livrar dessa insegurança e se mostrar aí mais confiante em qualquer situação, ok? Então, de onde vem essa insegurança? A insegurança se instala em nós quando nós estamos diante do desafio e colocamos mais valor na nossa incapacidade de enfrentar aquela situação do que nas nossas próprias habilidades. Aqui tem um exemplo muito clássico daquele servo em que o Senhor ele deposita a confiança em cada servo para cuidar do seu dinheiro. E o último servo, que foi o servo que ele deu um talento para que ele pudesse guardar, para que ele pudesse cuidar, vamos ver aqui na palavra de Deus qual foi a resposta dele. Chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e que ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. O que a gente vê aqui? Ele está diante do desafio que é cuidar do dinheiro do Senhor severo, mas diante desse desafio que era guardar o dinheiro de um Senhor severo, ele foca na sua incapacidade, ele temeu, então a sua incapacidade é temer a reação do seu Senhor. Então aqui ele coloca mais o foco na sua incapacidade do que na sua própria habilidade. Aqui eu abro um parênteses muito importante. Jesus que está contando essa parábola. Então se o Senhor confiou algo a esse servo, ele estava vendo uma habilidade que o próprio servo não estava observando nele mesmo. Então é isso que acontece. Toda vez que Deus coloca diante de nós um desafio, é porque Ele já viu a nossa habilidade, confia no nosso talento. Porque Deus não dá nenhuma tarefa que seja maior do que as nossas capacidades. Antes de te entregar a tarefa, Deus já te capacitou para isso. A mesma coisa aconteceu com esse servo, ele já estava capaz, mas ele não se sentia assim. O Senhor já viu a sua própria capacidade, mas ele não conseguiu reconhecer em si mesmo a capacidade que ele tinha de cuidar daquele dinheiro. Agora, como pessoas comuns da Bíblia, enfrentaram desafios infinitamente além das suas forças e da sua capacidade, com muita confiança e segurança. Temos vários exemplos como esse. Por exemplo, a Esther. Esther tinha uma missão de entrar na presença do rei para interceder pelo seu povo que estava sendo ameaçado. Esther, ela não poderia entrar na presença do rei sem ser anunciada ou sem ser convidada, sem ser chamada. Caso ela entrasse sem ser convidada e o rei não estendesse o cetro para Esther, ela sairia dali sem vida. Então, como enfrentar esse desafio com tanta segurança? Ela entra diante do rei, faz o seu pedido e Esther sai vitoriosa daquela situação. Outro exemplo muito comum é Davi. Eu olho a história de Davi e eu pergunto como é que ele tinha tanta certeza de que iria vencer aquela batalha contra Golias. Estamos falando de um pastor de ovelhas que estava ali no campo o tempo todo. Ele não estava sendo treinado visualmente para a guerra. Contra um soldado já treinado, experimentado, todo indumentado, né? Tinha toda a sua indumentária de guerra. Estava totalmente capacitado para uma guerra pesada, ferrenha, encarar um menino que era pastor de ovelha. Da onde que vinha essa confiança desse menino, né? Que a situação era completamente desfavorável a ele. E Davi, a gente conhece a história. Ele já chega na situação perguntando: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus de Israel?
Então ali a gente vê que Davi, ele não olha para a sua debilidade, ele não olha para o seu tamanho, ele não olha para a sua falta de experiência no campo de batalha. Ele tinha experiência no campo de ovelhas. Ele não olha para nada disso, mas o único foco de Davi está naquele a quem ele confia. Davi não estava confiando na sua própria força, ele estava confiando na força do Deus do exército de Israel. Outra coisa que é muito importante que você precisa aprender: toda vez que você enfrentar um desafio, você tem que saber que Deus está contigo. Ele vai na sua frente. E agora vem o terceiro ponto. O que é que você pode fazer para enfrentar qualquer situação com confiança? A primeira coisa que você precisa é praticar a presença de Deus. E como é que a gente faz isso? Eu vou fazer junto aqui com você. Porque quando a gente vê a história de Davi, a gente vê um Davi que faz salmos, ele canta, ele faz canções, ele está sempre invocando a presença de Deus, ele está sempre na presença de Deus. Isso é praticar a presença de Deus. E quando ele está diante de uma batalha, ele tem a certeza de que ele não está sozinho. E aqui mora algum problema que acontece com a gente. Quando a gente está diante do desafio, a gente acredita que Deus não está conosco. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de praticar a presença de Deus. A gente sabe, a palavra de Deus fala isso, que Deus sempre estará conosco até a consumação dos dias. Então, assim, Deus estará conosco para sempre. A gente sabe disso e a palavra revela isso. Mas por que a gente se sente tão inseguro? Por que a gente se sente só? Por que a gente se sente desprotegido e desamparado? É justamente porque a gente não pratica a presença de Deus. E eu vou te dar 2 dicas aqui, fácil, para você começar agora a praticar a presença de Deus. No próximo desafio que você enfrentar, você vai sentir a presença de Deus, você vai saber que Ele está ali contigo. A primeira coisa que você precisa fazer é ler a palavra de Deus. Não estou falando para você ler a Bíblia toda em um dia. Não estou falando para você ler a Bíblia toda em um ano. Eu estou falando para você ler um versículo por dia que seja. Começa com um versículo. No segundo dia, lê 2 versículos. Daqui a pouco você vai estar lendo um capítulo. Porque isso alimenta o teu espírito, alimenta a tua alma. E na hora que você estiver no embate, na hora que você tiver que enfrentar o desafio, essas palavras vão te manter de pé. Essas palavras vão te fortalecer, porque tudo que a gente precisa para vencer uma guerra é uma palavra liberada pelo nosso Senhor. Se Deus libera a palavra, a batalha já está vencida. Se Deus libera a palavra, a vitória já é nossa. Se Deus libera a palavra, não tem gigante que se pare na sua frente. A gente precisa da palavra. E para a gente ter essa palavra, a gente precisa se alimentar. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. E vamos fazer aqui juntos 2 passos que você precisa e pode fazer hoje mesmo. Abra sua Bíblia, escolha um versículo, de preferência pega um salmo para a gente praticar, bem fácil. Abra um versículo, leia esse versículo. É o primeiro passo. Segundo passo, você vai orar esse versículo que você acabou de ler. Vamos fazer aqui juntos, ok? Então vamos lá. Abri minha Bíblia. Por incrível que pareça, caiu aqui em Salmos 90. Eu vou estar lendo 2 versículos. Logo em seguida, eu vou estar orando com você esses 2 versículos. No Salmo 90 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Agora, como é que a gente pode orar esse versículo? Vamos comigo? Vamos orar. Senhor, sabemos que Tu tens sido o nosso refúgio. Tu tens sido a nossa morada, a nossa fortaleza, a qual, Senhor, tem sido o nosso abrigo em que nos protegemos de todas as tempestades, de toda a fúria, Senhor, do inimigo, de tudo aquilo que vem contra nós. Senhor, Tu tens sido, Pai querido, o nosso refúgio de geração em geração. O tempo, Senhor, não apaga, Senhor, Tuas promessas sobre nós de que o Senhor nos livra e nos guarda.
Antes mesmo, Senhor, que houvesse os montes, antes mesmo de toda a criação, Tu, Senhor, de eternidade em eternidade, és Deus. Senhor, por isso te pedimos, Pai querido e amado, toma nossas vidas em Tuas mãos, que todos os desafios que se levante na nossa frente, que a Tua presença esteja conosco e que te possamos sentir para todo sempre. Amém. Viu? Assim que se pratica a presença de Deus. E no próximo desafio que você tiver, você vai entender que você não está sozinho e que esse desafio se levantou não contra ti, mas sim contra o Deus que você serve e que Ele pelejará por você. A vitória já é nossa, em nome de Jesus.